Julho foi um mês movimentado para o mercado do trigo. A não renovação do acordo do Mar Negro e os novos ataques da Rússia em portos de escoamento de grãos ucranianos foram alguns dos fatores que mexeram com os preços do cereal. Mas quais serão os impactos desses novos capítulos desse conflito no leste europeu para os produtores aqui no Brasil? Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o consultor em gerenciamento de riscos da Stonex, Jonathan Pinheiro. Jonathan, as 2 semanas dessa não renovação para essas exportações pelo Mar Negro, o que isso já mexeu e já impactou nos preços do trigo aí no mercado internacional? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Flávia, boa tarde a todos. Bom, depois da não renovação do acordo, os preços tiveram um estresse muito grande com essa novidade. A gente tem basicamente muita incerteza em relação ao que realmente vai acontecer na prática com essa não renovação. Há muita incerteza, principalmente do lado da Ucrânia. No geral, o sentimento do mercado é que Rússia deve continuar entregando trigo normalmente. A gente entende que, no geral, o mundo precisa dessa oferta que a Rússia disponibiliza para o mercado, né? Mas a Ucrânia é um pouco mais prejudicada. Ela já teve os ataques recentemente aos portos, tanto no Mar Negro quanto no Danúbio, mas de maneira geral não houve bloqueio, como algumas notícias estavam indicando no Danúbio, então ela ainda consegue, de certa forma, escoar alguns volumes por barcaças, e agora recentemente a gente teve comprovação de que houve um acordo entre Croácia e Ucrânia para exportar grãos pela Croácia, né? Então, de maneira geral, o que a gente vê agora no curto prazo e daqui para frente medidas estão sendo tomadas para ao menos mitigar esses problemas no Mar Negro, caso a Ucrânia realmente não consiga exportar. Isso tem acalmado um pouco o mercado, e de lá para cá a gente já tem a resposta no mercado futuro, nas bolsas internacionais, com 5 pregões consecutivos de queda. Então, de maneira geral, o mercado vem se acalmando após essa não renovação, vendo que a Ucrânia vai conseguir ao menos entregar uma parte da sua exportação estimada, né? E isso já começa a acalmar um pouco o mercado, ainda mais olhando para o lado da Rússia, que apesar da guerra, a gente teve um aumento aí da representatividade das exportações russas em relação às exportações mundiais totais, né? E isso aumenta a dependência do mundo em relação a essa oferta vinda do Mar Negro. A Ucrânia mostrando que de alguma forma está direcionando essa logística, o mercado começa a trazer mais essa calma, essa estabilidade. Agora, trazendo a nossa conversa, Jonathan, aqui para o Brasil, essas 2 semanas mexeram com os preços aqui no mercado interno, ou ainda podem mexer? Como é que está aqui? Ainda mexeram um pouco, apesar de ter alguma volatilidade, mas foi muito pouco. O mercado está bem estável aqui internamente. A maioria dos players continua esperando o ingresso da nossa safra aqui no Brasil, né? E, de maneira geral, a gente tem um cenário um pouco mais baixista no mercado interno. A gente tem novamente uma safra muito grande para entrar no Brasil, deve ser novamente recorde, segundo as nossas estimativas. E isso deve pressionar o mercado logo agora a partir de setembro, outubro, principalmente com a entrada de safra no Paraná e Rio Grande do Sul. Além disso, a gente tem uma comercialização um pouco mais lenta de soja e milho no Brasil, de maneira geral, até mesmo no Rio Grande do Sul, a comercialização de soja é um pouco mais lenta, já que não tem uma pressão tão grande de milho e safrinha por lá, mas ainda assim a gente tem uma abundância de grãos dentro de casa, e isso também dificulta a armazenagem e a logística, até mesmo preocupa um pouco a logística nos portos, né? Então, de maneira geral, no mercado interno a gente tem um viés mais baixista. Mas claro que nada impede que os preços do Brasil respondam ao mercado internacional se a gente tiver, por exemplo, altas mais expressivas lá no mercado externo, se a gente tiver algum problema com o Mar Negro, algum problema no escoamento, principalmente da Rússia, a gente pode ter um aumento significativo dos preços, e aí sim as paridades tanto de importação como de exportação aqui no Brasil podem aumentar, e isso representar um espaço aí para a gente ter aumento dos preços domésticos, né? Esse ainda não é o cenário que a gente tem colocado, mas ele existe sim. Agora você falou então desses preços mais baixistas até meados mais ou menos de setembro, aqui para o Brasil, e falou sobre as exportações. Qual que é a projeção de exportação para esse segundo semestre? O Brasil, no geral, ele tem, de certa forma, alguma tranquilidade para exportar 2 milhões de toneladas, né? Ele conseguiu exportar mais do que isso nos últimos anos, mas ele chegou a exportar 3 milhões de toneladas no ano em que a gente teve problemas com soja. Ano passado, esse ano comercial que está se encerrando, que se encerrou agora no final de julho, na verdade,
o Brasil terminou exportando 2,7 milhões de toneladas, né? Um pouquinho a menos. Então, de maneira geral, a gente viu que nesses últimos anos o Brasil consegue exportar com tranquilidade 2 até 2,5, talvez, milhões de toneladas. Mais que isso, ele depende de uma questão logística de porto e uma maior competitividade com soja e milho, principalmente. Mas com uma safra recorde de milho e safrinha e uma soja ainda com volumes de comercialização um pouco mais lento, existe uma preocupação de que talvez essa soja possa sair para o mercado internacional em momentos não típicos, né? Uma sazonalidade diferente, e isso aperte um pouco mais a janela de exportação do trigo. Mas seguindo uma janela normal, o Brasil tem tranquilidade para entregar 2 a 2,5 de toneladas de trigo para o mercado internacional. Agora, para a gente encerrar, né, já queria entender mais a médio e longo prazo qual que é a projeção de estoques mundiais, considerando ainda essa continuidade no conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, como é que deve estar essa comercialização mais a longo prazo? Como eu falei, o mercado internacional está cada vez mais voltado para o Mar Negro, com essa maior representatividade das exportações da Rússia, né? Isso é uma variável chave desde que começou a guerra. Mas antes mesmo da guerra, o mundo já vem apresentando redução dos estoques globais. Então, a gente tem 4 anos consecutivos de redução dos estoques globais. E a guerra na Rússia e Ucrânia só acentuou essa preocupação e aumentou os preços, ajudou a elevar os preços, né? Então, de maneira geral, o que a gente vê daqui para frente é que o mundo depende cada vez mais dessa oferta, principalmente vindo da Rússia. O mercado entende que, no geral, a Rússia precisa, de certa forma, entregar 40 milhões de toneladas ao mercado para a gente, ao menos, minimizar esse cenário de estoques mais apertados, né? A Rússia tem entregado um volume grande e a preços muito competitivos para o mercado internacional. Isso colabora para a gente, pelo menos, não ter um aumento tão acentuado dos preços, mesmo nesse cenário de estoques mais apertados, né? Então, é por isso que é variável muito chave a gente olhar para o Mar Negro hoje, né? Mas, de maneira geral, a gente continua entendendo que Mar Negro prejudica ainda mais esse cenário, tanto para trigo quanto para milho também, que a Ucrânia é um grande fornecedor de milho ao mundo, né? E a gente depende muito agora também do lado da demanda. Mas, de maneira geral, existe uma preocupação com os Tá estoques certo. com essa redução dos últimos anos. Tá certo. Jonathan Pinheiro, obrigada pelas suas informações, analisando o mercado aqui de trigo. Boa tarde. Boa tarde, até mais. Tchau, tchau.